Ele está orando. Oremos. Pai Celestial, pedimos agora a Tua bênção sobre os Teus filhos que estarão ouvindo a Tua palavra. Conceda-nos, ó Pai, a Tua iluminação, para que possamos neste momento ter uma apreensão melhor do Teu ensino, entender melhor a Tua vontade e crescer conforme o Teu querer. Abençoe igualmente as crianças que subiram agora para a sala. Sejam elas também edificadas pelo ensino da Tua palavra e cresçam fortalecidas em Ti. Assim fortaleça a Tua igreja, o Teu povo, não só neste lugar, mas em toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vida de oração de uma pessoa pode nos ensinar muito sobre a nossa comunhão com Deus. Esta é a razão porque a Bíblia apresenta inúmeros exemplos de homens, mulheres que estavam sempre em oração, revelando assim a confiança, a dependência de Deus. A história da igreja, no seu curso, também traz uma soma de exemplos de pessoas que aprenderam a viver, a enfrentar dificuldades e mesmo momentos de bonança em oração, pelo prazer da comunhão com Deus. O texto que fizemos a leitura, apenas o início num parágrafo em que Deus está conversando com um servo, dando ordens sobre o que fazer. Esse texto lido, nós encontramos nele o próprio Deus revelando a sua consideração para com a oração dirigida a Ele. É a experiência de conversão de Saulo a Cristo Jesus, que veio ao seu encontro. O próprio Cristo veio ao seu encontro. Conhecemos esta história de Paulo no caminho em direção à cidade de Damasco. Ele seguia no propósito de perseguir a igreja de Cristo e foi próximo da cidade de Damasco, impedido do seu ideal pelo próprio Senhor Jesus. O Senhor falou com Saulo, ordenando-lhe então, depois do reconhecimento de Cristo como seu Senhor, ele precisava continuar agora em propósito diferente, mas entrar na cidade, onde receberia instruções sobre o que fazer, e enquanto aguardava as instruções, iniciativa de Deus mesmo, ele se colocou em oração. O Senhor é quem fez esta observação da oração de Saulo para o seu servo Ananias. Ananias precisava entender que a conversão em Cristo Jesus muda inteiramente o coração, a mente, os ideais de uma pessoa. E Deus falou com Ananias a respeito de Saulo, o perseguidor da igreja. Olha, Ananias, ele está orando. Assim, irmãos, podemos ver logo, a oração é uma prova de verdadeira conversão. O Senhor falou com Ananias, um cristão. Ananias é chamado de discípulo,
que vivia em Damasco. Portanto, um cristão que morava em Damasco, e o Senhor falou com ele para procurar Saulo e orientá-lo. O versículo 11, onde estamos apreciando, diz Lucas, registrando este fato: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Como Deus observa a oração. Ele é incisivo aqui. Ele está orando. Mas isto não deveria ser novidade para Ananias, para ninguém. O próprio Paulo, mais tarde na sua vida, ele dá testemunho afirmando que ele era um fariseu. Nós encontramos Lucas, no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, falando que Paulo estava diante do Sinédrio, isto é, o tribunal judaico, e estava sendo julgado de modo falso. Paulo já não era tão jovem mais. Olhou e viu que aquele tribunal era composto por fariseus e saduceus. E em matéria de ressurreição, a seita dos fariseus não aceitavam os saduceus, porque os saduceus não acreditavam em ressurreição de mortos. Os fariseus defendiam a ressurreição dos mortos. Paulo disse: eu estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição. Pronto, colocou o tribunal dividido, e eles começaram então um debate. E Paulo alcançou o seu propósito quando disse: eu sou fariseu. E depois, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele disse: eu era fariseu. Deixei tudo, considerei como refúgio tais valores, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu era fariseu, fazia parte então da seita dos fariseus, aquela seita em que os seus membros eram chamados por Cristo Jesus de hipócritas. Os fariseus oravam. Os fariseus oravam e oravam muito. Os fariseus oravam nas sinagogas. Os fariseus oravam no templo. Os fariseus oravam nas praças. Os fariseus oravam nas esquinas das ruas. Jesus falou sobre as orações dos fariseus, exortando os seus discípulos: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Saulo, como um bom fariseu, ele então orava antes da sua experiência de conversão, e orava muito. Era um homem de oração, mas uma oração para cumprir formalidades religiosas somente isto. Agora, convertido a Cristo Jesus, começava a orar lá em Damasco, e Deus, que ouve a oração, falou com Ananias: agora sim, ele está orando. De maneira que, irmãos, fazer orações fabricadas
pela religiosidade em nós mesmos. É bem diferente de orar a Deus, derramando perante Deus a alma, numa demonstração de fé real, confiança verdadeira em Deus. Quando o ser humano olha para si mesmo e diz: eu não posso me colocar na presença de Deus, Ele é santo, mas o faço em nome de Jesus, para entender que o seu trono é trono de graça, somente por graça, e nos colocamos quais indignos na presença de Deus em oração. Quando nos reconhecemos assim, a justiça de Deus se revela em Cristo Jesus, e em Cristo Ele escuta a nossa oração. É curioso como as pessoas estão no mundo hoje falando sobre oração. Não há nenhuma evidência de conversão. Pedem oração e dizem: estamos oramos por você. Só falam assim: vou orar por você. Será? Falam muito sobre oração, mas por vezes caminhando por um caminho que não tem temor a Deus. É inegável, irmãos, é inegável mesmo que há muitos verdadeiros cristãos que exercitam de verdade a oração, mas para muitos neste mundo, orar e fazer qualquer outra coisa é o mesmo. Coloca tudo no pé de igualdade, não entendendo que a oração é uma iniciativa de Deus para o seu povo, não entendendo que a oração é um meio de graça, é favor de Deus. Ele mesmo ordenou a oração. Oração é mandamento de Deus, pois é graça de Deus. Sim. Agora, o que mais nos surpreende é ver pessoas conhecedoras do Evangelho de Cristo, pessoas que até demonstram a experiência de conversão em muitas atividades na vida religiosa, na vida com Deus, demonstram uma experiência de conhecimento da palavra de Deus, uma experiência de fato de conversão, mas não se importa com a oração. Parece um contrassenso. No entanto, se não vivenciarmos a oração, não teremos domínio próprio. Não teremos domínio próprio, porque o domínio próprio é dos frutos, ou do fruto no singular, do Espírito Santo. Parte. É uma virtude dada por Deus, que só podemos ter através da oração. Sem oração, não vamos ter o domínio próprio para obediência a Deus. Nós ficamos então parados, somente construindo uma religiosidade bonita por vezes, cheia de atividades, um tanto dinâmicas, sem dúvida, mas apenas religiosidade. Enquanto o próprio apóstolo Paulo, na sua experiência, diz: orai sem cessar. É o cristão que, andando no seu automóvel pela rodovia, pode usar aquele momento para orar
falar em silêncio com Deus, conversar com Deus. Ou então depara com a fila que é grande porque há algo agora impedindo seguir pela rodovia. E a ansiedade começa a tomar conta, o relógio não para. É preciso chegar. Transforme este momento no momento de oração, como que Deus providenciando isto para você. E não ficar murmurando, lamentando, mas essa estrada, mas. Não. Torne este momento o momento da sua reflexão. Enriqueça você na vida espiritual. Tenha ali a palavra de Deus. Muitos têm o celular. Leia a palavra de Deus. Busque a Deus. Faça deste momento o melhor momento da sua vida, a oração, para aquele que gosta e tem prazer na comunhão com Deus. Oração fala dessa nossa dependência de Deus. Nós sabemos que é o Espírito Santo que, na sua vontade soberana, converte uma pessoa para Deus. Ele coloca no coração dessa pessoa vida espiritual. É a conversão, é a ação, é a operosidade do Espírito Santo convertendo uma pessoa para Deus, colocando no coração dessa pessoa vida espiritual. Logo, para esta pessoa, a oração se torna como a respiração da vida espiritual que o Espírito Santo coloca ali. A respiração é a oração. Saulo estava na casa, aqui diz a casa de Judas. Então havia um anfitrião. Ora, um fariseu, com toda a formalidade, sendo hóspede, estaria em oração, mas Paulo estava ali, em oração, mas agora diferente. O próprio Deus dá testemunho. Ele que escuta a oração verdadeira, falou com Ananias, e ele está orando. Sim, é a vida espiritual nova. Em suas primeiras respirações, Spurgeon diz que oração é o resultado do sentimento de necessidade que surge da nova vida. E depois ainda ele afirma assim: o ser humano não oraria a Deus se ele não sentisse uma urgente necessidade de bênçãos que só podem ser concedidas pelo Senhor. Este foi o ponto que Deus mostrou para Ananias procurar Saulo de Tarso. Ananias estava receoso, Ananias estava com medo, porque via em Saulo apenas um perseguidor da igreja. Sabia que ele consentiu na morte de Estevão em Jerusalém em dias recentes. É o perseguidor da igreja que veio a Damasco para destruir a sua igreja, e então estava tomado de receio, medo, mas Deus nos mostra, ele que está orando. Pronto. Não precisava falar nada mais com Ananias. Foi o que disse, ele está orando. Dessa forma, Deus consolava, Deus transmitia segurança a Ananias. É como se dissesse para Ananias: ele foi transformado por Cristo, ele agora é nova criatura, ele está orando. Irmãos, posso ver nas Escrituras que
o cristão que ora a Deus não vive para si mesmo. O cristão que ora a Deus não vive simplesmente para os seus propósitos egoísticos. Não. O cristão que ora a Deus vive para Deus. E a paz que tem no coração é sempre para ele a sua maior riqueza. Se a igreja crescer na vida de oração, certamente mudará a situação de ruínas em muitas famílias. Certamente, crescendo em oração, verdadeiramente, uma igreja poderá mudar a situação de ruína da própria igreja. Oh, quantas gloriosas experiências estamos perdendo por não vivenciarmos a oração como igreja. Uma igreja que cresce em oração poderá fazer mais, poderá mudar a situação de ruínas de uma nação, sempre para melhor. Deixamos então a oração, ignoramos Deus, aplicamos os nossos próprios esforços no sentido de moldar uma sociedade melhor, um país melhor, quando Deus diz: peça, e Deus age no seu poder. A igreja por vezes fica na contramão do propósito que Deus tem para a igreja neste mundo, e fica na contramão porque não obedece à instrução divina, vivenciando mais a comunhão estreita com Deus pela prática da oração. E se as pessoas, então, olhando para uma igreja que olha, falarem, aquela igreja está orando, não disse muito, mas quando Deus diz, eles estão orando, então estaremos na mais honrosa luta contra o mal. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que possamos crescer mais em nossa vida de oração.